Você já deve ter se perguntado se vale a pena ter uma carteira só de ETFs na Bolsa Americana, ou só de apenas um ETF ou mais ETFs. Por exemplo, ter a Bolsa Americana como ETF e ter outros setores, como o setor de saúde, tecnologia, setor de REITs em si, ter algum ETF como o VNQ ali diversificando, ou vale a pena só ter o S&P 500, ou o Nasdaq 100 e o S&P 500. Será que ter muitos ETFs não vai atrapalhar a sua carteira? Bom, essas são as dúvidas que eu vou tirar hoje para vocês, mostrando se vale a pena você ter uma carteira somente com ETFs na Bolsa Americana, até onde é interessante você ter isso e até onde você deve diversificar uma carteira de ETFs, os cuidados que você tem que tomar. E já vou adiantando, qualquer carteira que tem muita coisa, obviamente o retorno ele vai tendenciar a ser menor ao longo prazo, ou menor que a Bolsa Americana. Mas eu vou trazer algumas comparações bem legais e provavelmente esse vai ser um vídeo bem diferente, e para você que gosta de ETF, você tem que ficar até o final, você vai adorar. E queria lembrar vocês que no dia 4 e 5 de novembro, já tá chegando, eu vou fazer meu evento ao vivo de 2 dias para te ensinar a montar uma carteira no exterior, criar uma renda passiva, estratégias para você escolher ETFs, ações, começar a investir nos Estados Unidos, escolher a melhor corretora para você investir, como que você compra dólar, tudo isso eu vou mostrar nesses 2 dias. E no dia 5, que é o segundo dia, eu vou passar para vocês qual é a nossa Black Friday da Dollarame, que de fato vai ser o melhor momento do ano para você entrar na Dollarame Black, que é onde a gente tem nossas carteiras recomendadas. Se você quer participar desse evento, eu vou deixar um QR Code aqui em cima para você ler com o seu celular, um link na descrição, e aí você pode escrever gratuitamente, você entra no grupo do WhatsApp e lá você vai receber todos os materiais e as novidades que a gente vai trazer, só para quem tiver inscrito. Então, se fosse você, eu não perderia. Bom, quando a gente fala de ETFs, acaba aqui pegando uma boa gama de investidores, porque eu tenho certeza que mesmo que você não invista só em ETFs, você tem um ETF na sua carteira. E para quem está começando, é a melhor alternativa, né? Porque é uma forma bem fácil de você começar a investir sem precisar estudar muito do mercado. Isso porque os ETFs, eles são fundos de investimento que vão investir em várias ações ou vários REITs e vão investir normalmente numa regra específica. Um dos ETFs mais famosos que a gente tem é o VOO, que ele basicamente vai replicar o S&P 500, ou seja, ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E dificilmente um outro ETF vai bater esse aqui ao longo prazo, principalmente ações e REITs. E aí, vamos lá, tem que tomar muito cuidado quando eu falo isso, porque na verdade muitas ações ultrapassam o S&P 500, outras não. Então você obviamente tem que saber quais você vai escolher para sua carteira. E aí que entra algumas dificuldades, né? Nem sempre é tão fácil você escolher uma ação. Às vezes é mais fácil você ter só um ETF na carteira ou ter outros ETFs ali. Pronto. Até porque você compra um ETF, você compra várias ações ao mesmo tempo, né? Então a diversificação já tá num único ETF. E aí eu queria começar mostrando agora vários exemplos de comparações de carteiras de ETFs comparados com o S&P 500 ou com o ETF VNQ, que replica vários REITs em si, para ver até onde vale a pena essa diversificação de ETFs na carteira. Vamos começar com uma carteira de ETFs aqui, que é muito ampla, né? E de certa forma, acredito que muitos de vocês tenham esses 2 ETFs na carteira, que é o VOO, que compra o S&P 500, que pode ser muito bem substituído pelo SPY, que é o SPY, ou pelo IVV, que é tudo a mesma coisa, e o QQQ, que é aquele famoso que compra o Nasdaq 100, as 100 maiores empresas de tecnologia. Vamos supor que eu queira colocar os 2 na carteira e cada um deles com 50%, ou seja, metade da carteira em cada um. Isso me traria um retorno ao ano, nos últimos 10 anos, de quase 16% ao ano. É realmente absurda a valorização. Agora, olha que interessante, se a gente compara nos últimos 10 anos a rentabilidade do VOO e a rentabilidade do QQQ e a rentabilidade da nossa carteira, você vê que a carteira ela fez um meio termo, né? Porque a gente colocou 50% no QQQ, que trouxe uma valorização acima do S&P 500, e 50% no S&P 500, que é o VOO, que trouxe uma rentabilidade menor que o QQQ. Só que quando você investe 50% num e 50% no outro, você basicamente fica na média. E isso que é interessante quando você tem mais de um ETF na carteira, porque aí você acaba dividindo esse risco, mesmo que ele já esteja bastante diluído. Aí olha que interessante, eu peguei também nos últimos 10 anos a rentabilidade da carteira, colocando 50% no VOO e 50% no QQQ. E aí eu comparei com 2 ações aí que a gente tem nesses 2 ETFs.
A primeira seria a Apple e a outra seria a Disney. E o que a gente consegue ver nos últimos 10 anos, a Disney trouxe mais 10% de valorização e nos últimos 10 anos a Apple trouxe 846% de valorização. E a nossa carteira trouxe mais 320. Então olha que interessante, uma carteira com apenas 2 ETFs acaba trazendo uma rentabilidade superior a várias ações aí famosíssimas no mercado, como a própria Disney. Mas, às vezes, perde para outras ações, que como a Apple, né, que trouxe 840%. E aí que tá, o quão de risco você está disposto a correr com seus investimentos no exterior. Você prefere deixar 2 ETFs na sua carteira e ter uma rentabilidade média ok ao longo do tempo, ou correr o risco colocando algumas ações na sua carteira que podem trazer rentabilidades superiores a uma carteira somente de ETFs. E aí que tá a grande questão, a grande resposta no final da lição, né? Que vai ter vários outros exemplos que eu vou trazer aqui. Isso vai depender do quão de risco você está disposto a correr, porque nem sempre, às vezes, as ações que a gente for colocar na carteira vão trazer grandes rentabilidades por longo prazo, mas é um risco que você está colocando em troca de grandes retornos. A mesma coisa acontece quando você, por exemplo, escolhe o ETF VNQ, que é esse ETF em azul aqui, que basicamente vai comprar vários REITs aí na carteira, né? Ele pega um pouco de tudo e eu não gosto disso, eu não gosto de comprar um pouco de tudo porque você acaba tendo a média, né? Eu gosto de superar a média. Mas a gente vê aqui que o VNQ nos últimos 10 anos trouxe 93% de rentabilidade. E aí a gente pega 2 REITs separados que tem na sua carteira, a gente consegue ver que o AMT trouxe 195% nos últimos 10 anos e o SPG 66%. Então, se você tivesse o SPG, você teria tido uma rentabilidade menor do que o VNQ. Ou se tivesse o MT, você teria uma rentabilidade superior ao VNQ. Então, tudo isso vai também do seu risco, mas obviamente você tem um ETF, você acaba trazendo uma média ao longo dos anos, o que é bem interessante para quem quer deixar uma grana lá no exterior, não quer ficar olhando muito e quer receber a média de rentabilidade. E o legal de você investir em ETFs é que você basicamente pode escolher setores de alguns ETFs específicos para investir. Então, por exemplo, eu gosto do setor de tecnologia, mas eu não conheço algumas ações de tecnologias que são boas para investir. Eu quero investir no setor como um todo. Aí você pode comprar um ETF de tecnologia como o XLK, que compra só tecnologia dentro do S&P. A gente tem também um ETF só do setor de saúde, por exemplo, que é o VHT, que ele vai comprar só ações do setor de saúde. Vamos supor que você não saiba qual é a melhor ação para você comprar, o melhor hospital. Então você compra um ETF que vai comprar várias ações desse setor. Então o que eu fiz? Eu montei uma carteira onde eu coloco vários setores diferentes, comunicação, energia, materiais. Eu coloquei aqui real estate, que é imóveis, coloquei o setor financeiro, saúde, tecnologia, diversifiquei 9% cada um deles, né? ETFs famosíssimos aí, né? Que muitos de vocês provavelmente já têm na carteira. E aí eu vi que nos últimos 10 anos ele trouxe uma rentabilidade de 11,2%. Obviamente, lembrando que é uma rentabilidade ao ano nos últimos 10 anos. Mas olha que interessante, se eu comparar a rentabilidade da carteira que eu acabei de mostrar, que tem vários setores, né, vários ETFs com setores diferentes, ela ficaria abaixo da rentabilidade da nossa carteira, que teria somente o VO e o QQQ com 50% cada um deles, que traria 230%, e ficaria também abaixo ainda do S&P 500, que só ele trouxe 320% nos últimos 10 anos. Então olha que doido isso. Nem sempre uma carteira que tem vários ETFs com vários setores vai ser a que vai trazer mais rentabilidade. Porque, de novo, não é você colocar um pouco de tudo na sua carteira que vai te trazer maiores retornos ao longo do tempo e menor risco. Você vai estar diminuindo o seu potencial de rentabilidade e de alcançar o índice S&P 500. E é isso que eu queria mostrar para vocês, porque tem muita gente que fala assim, não, Léo, e se eu tiver o XLE, o VO, o QQQ, o S&P 500 e o de tecnologia e o VNQ junto na carteira? Eu penso, pô, não faz sentido, sabe? Às vezes é melhor você ter uma carteira só com o VO ou só com o QQQ ou os dois juntos na carteira do que ter tudo isso, né? Tem gente que coloca tecnologia, coloca real estate, tudo de ETF, e aí a chance de você rentabilizar menos que a bolsa americana é muito alta. Obviamente que o seu risco ele é muito menor. E aí é o quanto você está disposto, né? Pô, mas aí você vê que estranho, né? Você coloca uma carteira com vários ETFs de setores diferentes e entrega 180%. Um único ETF, que é o VO, você poderia comprar muito bem só ele na sua carteira, teria entregue 320% de rentabilidade. Então é aquilo, até onde vale a sua fome por diversificação de ETFs dentro de uma carteira só de ETF? E aí fica até um pouco pior se eu pego aqueles ETFs de setores e comparo eles separadamente aqui sem
estar exclusivamente numa única carteira. E a gente vê aqui que nos últimos 10 anos, poucos ETFs ficaram acima do S&P 500, que está aqui, ó, que trouxe essa rentabilidade. Esses outros aqui trouxeram rentabilidades parecidas, só o XLK que realmente foi bem destoante em rentabilidade do S&P 500, que é aquele ETF que compra a tecnologia. Por isso que o QQQ também trouxe uma rentabilidade superior ao S&P nos últimos 10 anos, porque o setor de tecnologia tende a expandir um pouco mais o portfólio. E aí talvez essa seria uma dica interessante. Pô, eu quero ter mais de 3, 4 ETFs na carteira porque eu quero ter. Talvez deixe um pouco o percentual maior para ETF de tecnologia. A sua rentabilidade vai ser maior, mas seu risco também vai ser maior. Mas existe essa possibilidade de você diversificar por percentuais, né? Então você pode ter mais ETFs na carteira, colocando os percentuais maiores naqueles que trazem maiores rentabilidades, né? Pelo menos tendem a trazer. Aí tem também um outro tipo de investidor que gosta de comprar ETFs globais. Ah, eu adoro comprar ETF da Dinamarca, do Taiwan, gosto do ETF da Índia, por exemplo, ou um ETF do Japão, um ETF da Singapura. Tem gente que adora diversificar em ETFs de países, colocar mais de um país. E aí você vê que alguns ETFs aqui, a maioria deles pagam mais de cobram, né? Mais de 0,5% de taxa de administração, que é elevadíssimo, tá? O ETF VOO, que é o do S&P 500, cobra 0,03% ao ano. Esses aqui cobram 0,6% ao ano, né? Relativamente muito mais alta a taxa de administração, e isso obviamente diminui a rentabilidade ao longo do tempo. E aí olha que interessante, se a gente pegar os últimos 15 anos e comparar a rentabilidade do S&P 500 contra os ETFs globais, né, de vários outros países, a gente vê que apenas um superou a rentabilidade do S&P, que foi o ETF Eden, que é um ETF da Dinamarca, que obviamente tem ali dentro a Novo Nordisk, né, que é uma empresa dinamarquesa que tem um remédio muito famoso agora, que é o Ozempic. Ela tá estourando de rentabilidade. Então foi algo totalmente atípico, né? A Dinamarca ali com o Novo Nordisk e tal, superou o S&P, mas não tanto assim, né? A gente vê aqui 10% de diferença nos últimos 10 anos, que não é muita coisa. Todos os outros países tiveram uma rentabilidade inferior à bolsa americana. E aí, o que vale às vezes de estratégia que eu gosto de fazer para ETFs de países específicos? Eu gosto de comprar ETFs de alguns países para ganhar com alguma situação econômica. Então, por exemplo, eu acredito que o Japão agora vai trazer uma rentabilidade muito forte nos próximos 6 meses, porque os juros lá vai começar a cair e a inflação tá caindo. Então, especificamente eu monto uma posição para 6 meses, 1 ano no máximo, em cima daquele país para ganhar uma rentabilidade de acordo com os estudos que eu faria ou com o que eu acredito. Seria a única forma de eu colocar um ETF global na minha carteira, na minha opinião, tá? De qualquer outra forma eu não colocaria e apenas investiria no S&P 500 se fosse escolher. Até porque a dor de cabeça ela é muito menor e você acaba pegando a média da bolsa americana. Aí tem muita gente também que vem com a ideia, não, beleza, Léo, eu gosto dos ETFs que compram os REITs, só que compram REITs fora dos Estados Unidos. Então o que acontece? Tem gente que compra o VNQ, que é um ETF que compra REITs dos Estados Unidos, aí a mesma pessoa quer comprar um ETF que compra REITs fora dos Estados Unidos, para diversificar. E aí para mim isso nunca fez sentido, até porque se a gente olhar a rentabilidade que eu vou mostrar para vocês, o S&P 500 supera. Mas o que a gente vê aqui, esses são alguns ETFs que a gente tem na bolsa americana que compram REITs fora dos Estados Unidos, tá? Então tira os que estão sendo negociados por lá. E aí você vê que as taxas de administração também são mais elevadas, o que diminui a rentabilidade ao longo do tempo. E aí, se a gente for comparar todos esses ETFs, inclusive o VNQ e os ETFs que compram REITs fora dos Estados Unidos, todos eles perderam para o S&P 500 nos últimos 10 anos. Ficaram bem abaixo, de verdade, né? Ficaram aí 8%, 20%, 40%. O VNQ foi o maior aí com 92% e o S&P 210%. Isso porque o VNQ compra somente REITs dos Estados Unidos. E aí tem gente que quer colocar um REIT que compra real estate fora dos Estados Unidos para diversificar, mas aí a rentabilidade acaba ficando bem abaixo do esperado. Então é aquilo, toma cuidado com a sua vontade de diversificação, porque às vezes não faz sentido. E eu sempre não curti colocar ETFs assim muito fora da realidade na carteira, só por conta que ficaria legal falando, né, que eu tenho uma carteira bem diversificada, mas na prática que traria pouca rentabilidade. E aí eu quis trazer 3 cenários diferentes aqui também sobre ETFs de algumas carteiras que eu vejo muito de vocês falarem. Por exemplo, vejo muito o pessoal falar do ETF XLU, que é de utilities, né, que é basicamente o setor de energia nos Estados Unidos, o ETF VHT, que é o de saúde, e o ETF XLP, que é de consumo, né? Então eu ouço muita gente falar desses 3
3 ETFs, eu falei, beleza, vou colocar os 3 na carteira, com 33% cada um deles. Quanto que rentabilizaria nos últimos 10 anos? 9,4% ao ano. Beleza, aí vamos pegar uma outra carteira. Vou pegar o VOO, né, que é o S&P 500, com o XLV, que pega o setor de saúde do S&P, e com o VT, que é aquele ETF que compra as ações globais, né, que muita gente adora. Nossa, ele entrega rentabilidade demais. Beleza, vamos colocar ele na carteira aqui, junto com o VO e com o XLV, 33% cada um. Ele trouxe uma rentabilidade de 11,3% ao ano nos últimos 10 anos. Aí, se você pegar as 3 carteiras nos últimos 10 anos, a gente vê que o S&P 500 sozinho bateria essas 2 carteiras. A carteira número 1 ficaria em último lugar. A carteira número 2, que coloca o VT, o VOO e o XLV, ficaria em segundo lugar. E uma carteira somente com o ETF S&P 500, o VO, trouxe uma rentabilidade superior a eles. Esses gráficos anteriores que eu mostrei para vocês foi mais para trazer essa ideia de que sim, vale a pena investir em ETFs, mas você tem que tomar um pouco de cuidado também em quais ETFs você vai colocar na sua carteira e tomar cuidado de ir com a manada ou do que falam aí para você. Normalmente vão falar para você o seguinte: compra um ETF aí que compra o mundo inteiro ou que compra os REITs de todos os estados e de todos os países. Pessoal, normalmente isso que compra um pouco de tudo, de muito, vai trazer uma rentabilidade menor que o S&P 500. Então sempre tente comparar, mesmo que rentabilidade futura não é garantia de nada, é normalmente o que acontece, porque a bolsa americana tende a trazer rentabilidades maiores em suma comparado a outros países. Então só de você fazer essa diversificação de ETFs já acaba matando um pouco sua rentabilidade. E aí, para deixar claro para vocês que sim, vale a pena ter uma carteira somente de ETF, se é do seu gosto, eu peguei aqui, por exemplo, os ETFs que mais valorizaram nos últimos 10 anos. E olha que interessante que a gente tem aqui. A gente tem um ETF SMH que rentabilizou mais de 1000% nos últimos 10 anos. E esse é um ETF que compra ações de semicondutor, que é de chips. A gente tem o SOX também, que é bem atrelado. Os dois têm NVIDIA na carteira, tem TSMC, né? Tem empresas como AMD, e a gente tem alguns outros ETFs aqui, maioria deles de tecnologia, tá? Já adiantando, que trouxeram rentabilidade acima do S&P 500 nos últimos 10 anos. Então é aquilo, você tem muita alternativa de ETF, mas normalmente os que trouxeram pelo menos rentabilidade nos últimos anos foram aqueles atrelados totalmente à tecnologia ou a algo que está realmente crescendo muito, que é semicondutor, nuvem, data center, algo relacionado a IA e principalmente S&P 500, que é o base, né? Então às vezes, se você quer diversificar sua carteira para crescer um pouco mais, você pega o S&P e pega o QQQ, ou pega algum que tem semicondutor, por exemplo, aí você vai porrar sua carteira para cima. Léo, não quero correr tanto risco. Pega o VO, coloca na sua carteira e acabou. Pode pegar o VNQ também, que é de REIT, e tá ótimo. Você vai diminuir um pouco a tua rentabilidade, mas pelo menos ela vai ficar menos volátil e também pro longo prazo um pouco mais assertiva. Agora, o que eu faço na minha carteira? Eu não tenho só ETFs, eu não gosto disso porque eu gosto de correr mais riscos em troca de maiores retornos. Se a gente pega algumas empresas aí, tem algumas que trouxeram rentabilidades absurdas nos últimos 10 anos. E aí, quando eu falo que eu gosto de correr mais risco com algumas ações, olha o caso da ação Monster, que é aquela de energético, nos últimos 20 anos comparado ao S&P 500. O S&P 500 nos últimos 20 anos trouxe 680%. A Monster trouxe mais de 20.000%. Então assim, eu prefiro às vezes correr um pouco mais de risco, de talvez ter uma carteira que rentabilize um pouco menos que o S&P, mas de ter alguma empresa que vai rentabilizar seus 10, 20.000% e vai pagar por tudo. E vai me deixar com uma carteira multimilionária. Mas aí é tudo questão de risco, né? As quedas, por exemplo, que a Monster traz em alguns momentos de 20, 30%, não aconteceria no ETF S&P 500 com tanta facilidade. Então eu prefiro ter uma carteira com ETFs, né? Tem uns 30% ali, quase 40% da minha carteira só em ETFs. E o outro restante, boa parte está em ações e uma pequena parte em REITs ali em específico. E é essa a diversificação que eu acabo fazendo, buscando maiores retornos, até porque eu tenho um prazo aí de investimento de mais de 20 anos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco diferente para mostrar para vocês alguns vieses aí de investir somente em ETFs na Bolsa Americana. Se você gostou, não se esqueça de deixar curtida aqui embaixo no vídeo, que ajuda a gente bastante. E se inscrever no canal também para receber mais vídeos como esse. E lembrando, no dia 4 e 5 de novembro eu quero ver você nas 2 lives que eu vou fazer gratuitas para te ensinar a montar uma carteira nos Estados Unidos, a escolher os melhores investimentos em dólar para você fazer lá fora, quais são as melhores corretoras atuais e várias novidades. Principalmente dia 5 a gente vai ter
como vai funcionar a Black Friday da Dollarami, algo realmente que acontece uma vez só por ano. Eu vou deixar o QR Code aqui em cima, ou até link na descrição, é só você clicar, se inscrever gratuitamente e participar no grupo do WhatsApp, que eu vou dar material disponível. E nas últimas vezes que a gente fez essas lives, o pessoal elogiou muito, gostou bastante, realmente foi mudança de vida financeira. Então se você quer mudar sua vida financeira, investir melhor, principalmente nos Estados Unidos, até porque Bolsa Brasileira no ano de 2024, menos 1%. Bolsa Americana em 2024, mais de 24%, fora o dólar que valorizou mais de 14%. Então se você não investe nos Estados Unidos ou não tem uma boa carteira lá, você está perdendo tempo. E para você melhorar isso, você precisa ter conhecimento. E te convido a participar dos dias 4 e 5. Você não vai se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!